Antes de cumprimentar o nosso presidente do CREMESP, o Dr. Lavínia, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa importante personalidade na área da medicina, eu tenho que reverenciar os pais dos alunos da quinta turma. Cumprimentá-los por acreditar na nossa instituição, por estarem aqui nesse momento importante da vida dos seus filhos e que os seus familiares possam entender esse momento grandioso que se inicia e que se encerra em 2023, é isso? Passa rápido, viu? Lembrem-se. Bem, eu peço licença ao presidente, Dr. Lavínio, à vice-reitora, para quebrar o protocolo. Não tem jeito, é sempre assim, né? Infelizmente. Mas hoje é um momento muito importante, porque eu preciso fazer uma citação a uma pessoa que tem nos ajudado muito em São João da Boa Vista, e especialmente esta faculdade. Ela não tem medido esforços ao longo dos anos, desde a primeira aula nesta faculdade, e eu me sinto muito orgulhoso de tê-la como amiga, e sempre que eu peço alguma coisa, ela sempre nos atende. Grande conselheira que tem sido ao longo dos anos frente ao CREMESP regional. Porque eu me lembro do senhor, viu, professor? O senhor deve lembrar que eu tinha cabelo, né? Eu era muito quieto na faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito pacata, né? Mas o professor Hugo Sabatini é livre docente da Unicamp. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por estar presente aqui. Tá? Bem, falar do... Eu vou passar a palavra, que é a essência da nossa reunião de hoje. Para vocês terem ideia de como é importante a gente ter do lado da gente a instituição do Conselho de Medicina, que é o que norteia a nossa profissão. E o Dr. Lavínio assumiu, era vice-presidente do CREMESP, e recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos, assumiu a presidência do CREMESP numa reviravolta em termos de dedicação, de afinidade, de aproximação junto aos médicos. Mas eu prefiro que vocês escutem a experiência e o que ele pode nos representar em termos de futuro para a medicina. Eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho que está fazendo à frente. Bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu digo isso porque falar com aqueles que vão ser os futuros médicos e poder hoje aqui parabenizar os pais, os familiares, é uma coisa muito importante, né? Porque, como disse o professor Bíscaro, a coisa passa muito rápido, né? Eu estou com 30 anos de formado e parece que eu vou virar a esquina e encontrar os meus colegas com jaleco, basicamente, né? Na época, a gente usava jaleco até fora do hospital, uma coisa que não se deve fazer, mas é muito importante. Mas eu, antes de começar a falar alguma coisa para vocês, eu queria cumprimentar, né, o professor Bíscaro, cumprimentar meus amigos de conselho, Dr. Crico, doutora Denise, doutor Alex, em nome da professora Maria Helena, cumprimentar todo mundo, viu? Toda a faculdade, né, que isso é muito importante. Quando você coloca uma faculdade em exercício, ou seja, para capacitar os alunos, a responsabilidade é muito grande. É muito grande porque a medicina não é melhor, longe de comparar com outras profissões.
Aliás, já vou me declarar aqui, eu sou um amante do trabalho multiprofissional, tá? Eu acho que temos que trabalhar juntos, médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e aí, né, farmacêuticos, porque só assim nós vamos dar um pouco mais de dignidade para essa população tão sofrida que encontra aí fora esperando atendimento. Claro que vocês ainda não têm essa dimensão, mas vão ter, né? Vão ter porque os dados, eles são interessantes. Se você pegar um país como o nosso, um país onde a medicina é tida de uma excelente qualidade, uma excelente qualidade mesmo dos profissionais. Você imaginar que nós temos na nossa Carta Magna 5 artigos somente que trata de saúde, mas nesses 5 artigos veio a grande revolução, dizendo que saúde é um dever do Estado. E saber que o Estado, infelizmente, se mostra incapaz, tá? Incapaz de levar a saúde para toda essa população, nós temos que fazer a nossa contribuição. Nós temos. Entender que aí você pegar realmente o financiamento da saúde, saber que ele não é muito condizente, porque está sobrando a conta para os municípios pagarem. Não é isso, doutor Lúcio? Sobrando a conta para os municípios pagarem. Se você verificar isso, que gestores mal preparados, ou até vou abusar um pouco mais, alguns que se metem a fazer a área de saúde são simplesmente alguns burocratas, e longe aqui de dizer que a burocracia ela só é mal, não é nada disso, mas não lutam pela saúde como deveria lutar. Não lutam. Se você pegar de 1989, que a Constituição é de 88, que foi a Constituição que garantiu a saúde para todos. Você pega de 1989, que é a época desde o governo Collor, até hoje, o investimento per capita na área de saúde só foi diminuindo. Só foi diminuindo. Tá? Então, aqui não é crítica a PMDB, PT, PSDB, né? Porque eu até acredito que a saúde ela é suprapartidária. Ela é suprapartidária. Então, nós temos que ter em mente, e quando o Bíscaro me disse, olha, fala sobre o que os conselhos regionais de medicina podem fazer, eu até gostaria de falar algo mais. Se eu conseguir passar para vocês o que vocês e o que nós podemos fazer pela medicina e pelo povo desse país, eu acredito que até tão interessante ou mais do que o Conselho pode fazer por qualquer um de nós. O Conselho é uma instituição que tem que cumprir o seu papel, tem que trabalhar. Agora, nós, como médicos, a segunda profissão ou ciência mais velha desse planeta, só perdendo para a filosofia, tá certo? Então, nós temos que saber realmente qual que é o nosso papel. E o nosso papel, ele já começa com a vocação. Não dá para fazer medicina se não tivermos vocação. Não dá. E mais do que isso, se não gostarmos de gente. Não dá. Repense. Tá? Claro que cada um de nós vamos olhar cada dia, né, no espelho, no nosso travesseiro, e nós temos que pensar tudo isso. Se temos vocação e se gostamos de gente, nós estamos no caminho correto. Se tivermos alguma dúvida, repense, porque é um curso, além de dispendioso, tanto financeiro quanto de tempo, tá? 6 anos de medicina, depois mais 3, 4, 5 de residência,
quer dizer, 9, 10, 11 anos, a melhor fase da juventude, enquanto muitos dos seus amigos já vão estar trabalhando, já vão estar ganhando o seu dinheirinho, nós vamos estar na labuta da faculdade. Então, por isso, realmente, nós temos que saber que a medicina ela é muito importante, nós temos que transmitir algum legado, tá? E um dos maiores, além desses que eu já disse, a vocação, né, gostar de gente, é saber que nós vamos a vida inteira servir o outro, tá? Me corrijam aqueles que já têm filhos mais velhos, médicos, ou aqueles mesmo que são médicos aqui, quantos Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia dos Pais, da mãe, até seu aniversário próprio, você passou fora de casa? Diversos. Aliás, eu costumo dizer que deveríamos, Cricor, ter um curso para marido ou mulher de médicos, porque sofrem também do mesmo jeito. Sofre, doutor Bíscaro. Você imagina você se aprontando para ir para um casamento, na minha época era bip, hoje é celular, hoje é ainda mais fácil, você é localizado em qualquer lugar. Você imagina você indo, arrumando um casamento que está programado há 1 ano, você olhar para a sua mulher ou para o seu esposo, hoje cada vez mais para o esposo, porque a nossa profissão está se feminilizando, tá bem? Então só dizer para vocês, 57% das pessoas que entram na faculdade de medicina hoje já são mulheres, tá? Ainda somos em 56% homens profissionais médicos, mas já isso inverte, tá? Mas então o que eu estou dizendo, olhar para nós e falar, olha, tocou, e eu, por exemplo, que sou cirurgião, né, eu ia para um trauma, e quando chegava lá, 8 horas da noite, eu voltava às 3, 4 horas da manhã. Para sustentar isso, a mulher realmente teria que ter, né, muita paciência, teria que ter um curso mesmo para isso. Mas é o que eu estou querendo passar para dizer que tudo vale a pena. Já dizia o poeta, e tudo vale a pena mesmo. Vale porque é uma profissão fantástica. É uma profissão que onde você aprende a servir e você vai ver que você não para mais. Você não para mais. Tá certo? Ganhar, né, os seus provimentos, isso é consequência. O bom profissional, e hoje cada vez mais nós temos que saber que nós precisamos de cada vez menos para viver. Não precisamos juntar fortunas, tá? Cada vez mais nós temos que saber isso. Então nós vamos saber que nós vamos ganhar, mas vamos trabalhar muito e trabalhar sempre para um benefício maior. Então isso é muito importante. É essa a profissão que vocês estão entrando nela. É essa a profissão. Hoje, esse simbolismo bem lembrado pela professora Maria Helena, que é o jaleco, o que é? Quando é que surgiu isso? Por que jaleco? O jaleco surgiu na Idade Média, lá na era medieval, para proteger aquelas pessoas que tratavam e mexiam com a peste bubônica. Tá bem? Então vinha a proteção, que era um jaleco. Vinha também luvas, já, né, o gorro. E quanto mais sujo o jaleco, mais respeito tinha o profissional. Por quê? Porque significava que ele mexia cada vez mais com doentes. E se ele mexia cada vez mais com doentes, ele era procurado, ele era realmente o sábio, aquela pessoa que conduzia. Mas depois, no século XIX, com já as infecções se acumulando, mas nós sabendo cada vez menos das infecções, aí veio a febre puerperal,
que detectaram que essa febre puerperal, ela vinha de materiais pérfuro-cortantes, ou até mesmo da mão ou das mãos dos profissionais que mexiam com aqueles pacientes que tinham algum procedimento que eles sofriam cirúrgicos. E aí então viram que o jaleco não podia ser um jaleco sujo. E aí o jaleco tinha que ser branco, limpo, cada vez mais limpo. Por isso eu estou dizendo, quando saírem do hospital, saírem de algum lugar no futuro, não entre em lugares com o seu jaleco, porque depois você vai levar as bactérias para vários locais. E bactérias para quem? Para os doentes, principalmente. Então, o jaleco nada mais é hoje do que um meio de proteção individual para o profissional da saúde e também para aquele que nós vamos prestar a saúde. Então, o jaleco é essa, a história, a tradição do jaleco. Então, vocês hoje estão sendo, ganhadores por mérito próprio e mérito de muitos que estão aqui, que investiram e estão investindo em vocês. Investindo com carinho, com amor, não é, quando eu digo investimento, não é investimento financeiro, não. É sofrer do lado. Quantas mães choraram aqui quando vocês não entraram no vestibular? Quantos pais sofreram juntos? Faziam a mesma via sacra, agora nós vamos prestar em tal lugar, vamos prestar em outro, revivia algum momento, né? Então isso é muito importante, e acredito que isso cada um de nós tem que guardar, e guardar muito bem guardado realmente. O juramento de Hipócrates, isso jamais tenham vocês como somente uma filosofia ou uma semântica. Isso tem que ser lido e tem que ser praticado no dia a dia, porque fala da sua dedicação, porque fala principalmente do respeito que você vai ter pelo paciente, e mais do que isso, pelo sigilo das coisas que vocês serão sabedores. Que os pacientes contam para nós coisas que não contariam para ninguém. Às vezes não contam nem para a pessoa mais íntima, mas contam para nós. E nós não temos, nem legalmente, e muito menos eticamente, o direito de revelar esse segredo que nós fomos confiados. Então, não devemos. E esse juramento ele é muito importante. Vamos ver o outro. Eu não trouxe o meu para... Bom, o código, eu trago isso às vezes aqui só para lembrá-los. O código que eu vim entregar a vocês, e do qual eu recebi o convite aquele dia, para ser vamos dizer, o patrono inicial da turma de vocês, eu fico muito lisonjeado, tá? Muito, muito mesmo, porque os caminhos se cruzam, e eu tenho certeza que isso não vai se apagar da minha memória, e também tenho certeza que muitas memórias de vocês não vai se apagar. Mas já tem uma coisa muito importante entre os dois códigos. O código do estudante, que basicamente só o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem, mais 2 conselhos que já agora tem, mas que entregam como nós, é só o nosso, que nós vamos nas faculdades entregar, porque nós já estamos querendo que o aluno conheça sobre ética, a ética médica, a ética profissional, mas principalmente a ética pessoal. E o código do estudante, juntamente com o código de ética médica, você vai ver que eles se cruzam e se imbricam em muita coisa. Quer ver só? Já tem direitos e deveres, mas principalmente é uma profissão de dever, gente. Dos 78 artigos que vocês pegaram, somente 13 são direitos, 65 são deveres. Do Código de Ética Médica,
de aproximadamente 125 artigos, menos de 20 são direitos, 100 são deveres. Então, é isso realmente, é o dever para servir o próximo. E ali já está, né? Basicamente, escolher a medicina pressupõe acatar preceitos éticos, morais e de doação. Próximo. E dizendo que o alvo de toda atenção nossa jamais tem que deixar de ser o nosso paciente. Lembre-se que isso é uma pirâmide. É uma pirâmide. E na parte superior da pirâmide, apesar que na base é onde fica o maior número, mas eu quero dizer de importância, na parte superior da pirâmide tem o paciente. E esse é o mais importante. É mais importante do que qualquer instituição, do que qualquer hospital, porque se não tiver o paciente, não precisa de um hospital. Se não tiver um paciente, não precisa de nós médicos. Então nós temos que saber que o paciente é o nosso grande aliado. Sei que muitas vezes num plantão, vocês vão sentir o seguinte: puxa, agora 2h da manhã, eu vou ter que levantar do meu descanso e ir lá atender um paciente? Vai. Entendeu? E aí, é para isso que nós estamos sendo formados. É para isso que nós estamos sendo treinados. É para tolerar muito isso realmente. Vamos ver. Mais um. Ali eu queria dizer só da nossa missão, visão, o que o CREMESP tem que fazer. O CREMESP ele tem que trabalhar com excelência, ele tem que trabalhar com respeitabilidade, porque o CREMESP e os Conselhos Regionais de Medicina e Federal, garantido em lei em 1957, faz 61 anos, é o único órgão que nos dá carteirinha e é o único órgão capaz de caçar a nossa carteira. Ah, mas e o judiciário? Não. O judiciário pode te suspender e dizer, você não vai mais praticar o exercício da medicina, mas você continua sendo médico, continua sendo médica. Agora, o conselho não. O conselho, se tiver uma cassação, você torna-se ex-médico ou ex-médica. Então, não falte de aulas de éticas na faculdade, porque nós sempre já vamos enveredando e gostamos muito de algumas aulas, né? Fisiologia, patologia, farmacologia, e a aula de ética? Ah, essa aula, a hora que tiver, eu vou jogar futebol, não façam isso, porque a ética você vai utilizar em todos os momentos de sua profissão. Nos 44 anos que o médico trabalha na sua profissão, em média, 44 anos, tá? Um médico se forma, quando eu falo médico, eu vou pedir desculpa para as doutoras, né, que vão ser, para as meninas, porque quando eu falo médico, para eu ficar falando médico e médicas toda vez, eu estou utilizando isso, eu peço desculpa e peço que vocês me entendam. Mas quando nós nos formamos, com 23, 24, 25 anos, que é a média, nós depois exercemos a profissão por 44 anos em média. É claro que temos pessoas que exercem muito mais. Está aqui o exemplo. 50 anos de formado. 50 anos exercendo a medicina. E aqui faço minha reverência ao senhor. Então, mas essa é a média. 44 anos. Então nós temos que realmente ter uma bagagem muito grande, né? E temos que ter um treinamento muito importante. E o conselho tem uma visão de ética, de justiça, totalmente. E aqui quero dizer para vocês, quem é que protege o médico de instituição? É o Sindicato dos Médicos e a Associação, no caso de São Paulo, Médica, Associação Paulista de Medicina. E o conselho? O conselho, é claro, ele protege os bons médicos, protege a boa prática médica, a boa medicina, mas é o órgão fiscalizador da medicina.
é o órgão judicante. É o órgão que vai nos julgar se nós formos denunciados ou fizer alguma coisa que não esteja eticamente capaz, né? Capaz, que eu digo, de levar adiante. Próximo, por favor. Mais um. Bem, o CREMESP, ele pode agir na defesa? Claro que sim. Nós estamos fazendo isso em todos os momentos. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo isso. Só de nós virmos aqui e orientar, e ajudar e dizer, olha, cuidado que tem um código de ética, vamos agir dessa maneira, você vai para o aspecto pedagógico, você pode e está ajudando preventivamente cada um de nós a exercer a nossa profissão. Nós estamos fazendo isso. Programas de educação médica continuada. Nós fazemos hoje programas de educação médica continuada nesse estado inteiro, para levar ao médico generalista aquilo que ele atende no dia a dia num posto de saúde. Controle de diabetes, hipertensão arterial, AVC, infarto agudo do miocárdio, tá certo? Como mexer com trauma, primeira atenção ao trauma. Então essas são as maneiras que nós, até alguns anos atrás, não tínhamos descoberto na lei que nós podíamos fazer. E hoje, né, de alguns anos para cá, nós estamos fazendo. E fazendo sabendo que isso leva muito benefício à população médica, e vocês vão ter essa chance de receber essas orientações, mas principalmente, alguma coisa que melhora a sua formação, a sua capacitação para você, no dia a dia, poder trabalhar com o seu paciente. Bom, as funções do CREMESP, judicante, fiscalizadora, cartorial, política não partidária, tá? Então, são essas as funções que nós fazemos, tá? Fazemos essas funções e tentamos fazer muito bem feito. Não sei se a gente consegue, mas eu posso dizer, o trabalho é árduo. O trabalho é árduo, Píscaro. Tá? Nós hoje não paramos, só para dizer para vocês. Claro que é a escolha da minha vida. Eu escolhi. Não fiz essa escolha lá atrás, quando tive outras chances de enveredar para outros caminhos, também sérios. Falei, não. Dessa vez eu fiz. Para eu estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, eu moro a 400 quilômetros, eu sou do interior. Tá? Sou de Franca. Nascido em São José do Rio Preto, sou de Franca. Eu fechei meu consultório, entendeu? Claro que é por um período da vida, mas eu fiz essa escolha. Então nós estamos trabalhando arduamente, estamos trabalhando. E vamos ver se realmente nós conseguimos fazer isso que você disse, aproximar o Conselho Regional de Medicina da população, aproximar o Conselho Regional de Medicina dos médicos. Hoje é a 3ª palestra que eu estou fazendo, tá? Coincidentemente, 2 para alunos. 2. Falamos hoje para os alunos da Universidade de São Paulo, não foi na entrega de jaleco, mas né, fizemos lá a acolhida deles. E hoje, né, com alunos também aqui, hoje, uma coincidência muito grande. Então essa é a maior demonstração de que você quer realmente. Não tenho dúvida, porque nós vamos deixar isso para a humanidade. Nós vamos deixar isso para a população. Então não tem como você falar, olha, eu sou contra ter melhores médicos. Nós podemos ser contra em alguma forma. Em alguma forma. E aí eu estou dizendo, você seria contra emprestar uma prova no final do 2º ano, que ela não vai te reprovar, mas vai te mostrar se você está no caminho certo ou errado? Acredito que não. No 4º ano vai fazer a mesma coisa, para dizer, olha, você estava mal lá atrás, olha como agora a tua curva fez, e não vai te reprovar. Mas aí, no final do 6º ano, vai ser uma prova como a da OAB.
uma prova que, se você não conseguir passar, claro que você vai ter outras oportunidades, mas você vai ter que reciclar. E não é reciclar através de cursinhos, não. Que já me jogaram muito isso. Mas, doutor, isso vai proliferar cursinhos, vai proliferar isso, aquilo. No Brasil prolifera tudo. Você sabe que no Brasil você monta um negócio aqui, paga os impostos, vem alguém, monta um carrinho na frente, começa a vender mais barato e não paga imposto nenhum, até ser pego. Né? Acontece. Mas não é isso que vocês têm que procurar. Vocês têm que procurar, junto com a escola, melhorar a graduação. Melhorar. E essa graduação está mostrando que após as escolas, e olha que esse exame é só o exame terminativo, que nós já fazemos há 13 anos. 13 anos. Tá? É só um exame terminativo. Olha a melhora que nós tivemos, que os alunos tiveram. De 47% para o último ano, 66% de aprovação. Mais de 80% dos alunos prestam esse exame, que é facultativo. Presta se quiser. Mais de 80% estão prestando. Opa, é sintomático. É porque as pessoas estão acreditando nisso. E a hora que as faculdades começaram a acreditar, olha o que aconteceu. De 40%, 45%, 50% de aprovação, nós viemos para 66%. 66%. E só com uma prova. E o que nós não achamos que seja o correto. Tá certo? Mas eu tenho certeza que os alunos apostaram mais neles, estudaram mais. As faculdades se adequaram cada vez mais. Então isso aconteceu. E nós estamos realmente defendendo isso. Então, como que o CREMESP hoje defende? Final do segundo, final do quarto, sem reprovação, para mudanças de rumo, correções de rumo. E final do sexto, que essa sim será porque você vai oferecer aquilo que você aprendeu para a sociedade. E não se esqueça, não pare por aí. Mesmo se você for aprovado, que eu tenho certeza que serão, a grande maioria esmagadora. Mas não se esqueça que depois vocês têm uma residência pela frente, que isso vai lhe dar uma capacidade muito maior, inclusive, de exercer a sua profissão. Não deixe de fazer residência médica, assim como não deixem de fazer o internato no 5º e 6º ano, quando vocês já tiverem no 5º e 6º ano. Porque o internato é muito fantástico. É onde você vai colocar a mão no paciente realmente firme pela primeira vez. Tá? Então não deixe isso. Aqui um mapa só para mostrar para vocês. Nós temos hoje um Conselho Regional de Medicina que tem 38 sedes e delegacias, né? A sede é uma só, São Paulo. Delegacias espalhadas pelo interior, da qual a doutora Denise é a grande coordenadora. Tem feito um trabalho excelente. Nós temos 38. Uma, inclusive, aqui em São João da Boa Vista. Tá? Outra em Campinas, Jundiaí, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca. Próximo, por favor. E nós montamos isso aqui, ó, quando eu era vice-presidente. E eu fui quem toquei isso. Estou tocando até hoje, mesmo na presidência. Que é o Núcleo de Ética em Remuneração Médica. É onde nós vamos tentar resolver os conflitos que o médico tem com as prefeituras, santas casas, organizações sociais, aonde ele trabalha e não recebe. Aonde ele trabalha e não tem uma condição boa de trabalho. Mas o senhor não disse que era o sindicato que era para fazer isso? Disse. E nós avisamos o sindicato. Vamos juntos. Aonde o sindicato não quer ir, nós vamos. E vamos lá, conversamos com o provedor, com o prefeito, com o secretário de saúde, e mostramos aonde estão as deficiências. E sempre terminamos as nossas visitas
conversando com o Ministério Público, dizendo para o Ministério Público aonde está o problema que nós detectamos na cidade. E aí o grande guardião da sociedade, pela Constituição de 88, é o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai tomar as medidas, as providências cabíveis. E é claro que nós vamos tomar as nossas. Entendeu? O que cabe a nós, nós vamos tomar as nossas medidas. Mas isso tem surtido um efeito médicos. Outras profissões têm muito mais versatilidade. Nós médicos só aprendemos a ser médico, basicamente. Então você imagina você ter o seu diploma, sua carteira profissional cassada. E eu espero, claro, que isso não venha acontecer com ninguém nem próximo de vocês. Por isso, esse aspecto pedagógico é importante. Então, desfrute do Conselho Regional de Medicina desde a parte acadêmica. Procure o Conselho Regional de Medicina para orientar vocês. Os conflitos éticos e bioéticos. Procure o Conselho Regional de Medicina. Porque nós estamos prontos e preparados para isso. E cada vez mais tentando fazer esse preparo. Do mais, gente, eu quero dizer a todos vocês aqui pela tolerância, claro, agradecer, ouvir aqui durante quase 1 hora aproximadamente, mas espero ter podido transmitir algo que eu levei um certo tempo da minha vida para adquirir esse conhecimento e amadurecer esse conhecimento. Muitas das vezes eu fui derrotado e convencido. E aí está a grandeza das pessoas. Saber que nós não somos vencedores sempre. Saber que a derrota nos ensina cada vez mais. Mas temos que fazer de tudo para sempre ser um vencedor. Um vencedor no lar, em casa, com a família, um vencedor na profissão. Então eu desejo a vocês, além de dos nossos caminhos ter se cruzado, eu desejo a vocês uma profícua, agora parte acadêmica, uma profícua profissão, e sejam bem-vindos quando se tornarem médicos. Bem-vindos a uma das profissões de maior respeitabilidade do planeta. E vocês têm a missão de manter essa respeitabilidade. Porque quando passar o bastão para os seus filhos, passar o bastão de uma profissão que tenha realmente a grandeza de que a medicina tem nesses 2.500 anos de existência. Muito obrigado e boa noite a todos.